Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Informática na Agroecologia, nossa sétima aula. Aqui quem fala é o professor Lidiomar Casteluber e nessa aula de hoje nós iremos começar o conteúdo de normas da ABNT. A ABNT é sigla para Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela definiu padrões para a formatação de documentos, tá? Além desses padrões para a formatação de documentos, a ABNT também define padrões para outras coisas, tá bom? Mas na nossa disciplina, tá, de informática, nós iremos ver para formatação de documentos, tá, utilizando um editor de texto. A norma NBR 14724, que é um documento, tá, um documento escrito, é a responsável por definir padrões de trabalhos acadêmicos em conjunto com outras normas, que são essas aqui: a NBR 6023, que trata de referências, a NBR 6024, que trata de numeração de seções, a 6027, que trata de sumário, a 6028, resumo, 6034, índice, e a 10520 trata de citações. Nós iremos ver o que são cada um desses elementos em um documento de texto. Bom, um documento de texto formal, tipo um artigo ou um trabalho de conclusão de curso, né, ele é formado por uma estrutura que é composta por elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, como aparece aí na tela aí para vocês, tá? Os elementos pré-textuais são os que vêm antes do texto propriamente dito, né? Nós sempre aprendemos, né, desde o fundamental, que um texto ele é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E essa é a parte textual, a que está ali no meio, aí em amarelo, né? Elementos textuais. Aí tem os pré-textuais que vêm antes desse texto, né? E tem os pós-textuais que vêm depois desse texto, tá? Os pré-textuais, eles são compostos por capa, que em um trabalho de conclusão de curso, em uma monografia, um TCC, ele é obrigatório, tá? Os elementos que estão marcados aqui como opcionais, obrigatórios, no caso, são para um trabalho de conclusão de curso, tá? Do tipo monografia. Para um artigo, por exemplo, alguns desses elementos não seriam obrigatórios. Mas aqui a capa entraria como obrigatório. Aí tem a lombada, que entra como opcional, tá? A lombada é aquela parte de trás dos livros onde são juntadas as folhas, tá? Não tem? Onde as folhas são, como se diz... Eu vou colocar uma foto aqui e indicar para vocês verem. Ela é um elemento opcional, tá? Em livros ela é um elemento opcional, utilizada basicamente em livros, em documentos encadernados. Aí depois temos a folha de rosto, que é obrigatória. Aí depois temos a folha de rosto, tá? Que é como se fosse uma segunda capa que vem com algumas informações a mais do documento, além das que vem na capa. Capa. Aí depois temos a folha de rosto, que é como se fosse uma segunda capa, uma contracapa, um negócio assim, tá? Ela vem com as informações que vem na capa, além de algumas informações a mais sobre o trabalho, tá? Depois eu vou mostrar como é que ela é, tá? E para trabalhos de conclusão de curso ela é obrigatória, tá? Para um TCC. Depois temos a errata, que é onde é indicado que é alguma correção. Depois temos a errata, que é uma folha onde se indicam erros após a publicação do documento, tá? Por exemplo, um livro ele já ter sido publicado e tiver tido algum erro de ortografia lá, por exemplo, né? Aí eles podem pegar e adicionar essa folha de errata
tá? Dizendo que onde se lê tal coisa, né? Onde se lê uma palavra errada, leia-se, né? E eles colocam a palavra certa, né? Aí depois temos a folha de aprovação, que é obrigatório para trabalhos de conclusão de curso. Ela tem que vir. Depois a dedicatória, que é opcional, você coloca no seu trabalho lá para quem você dedica ele, né? Os agradecimentos, onde você coloca, né? Literalmente seus agradecimentos, né? Por algum auxílio durante a realização do trabalho, esse tipo de coisa, tá? Ele é opcional. Depois temos a epígrafe, que é uma citação que você pode colocar em uma das folhas do seu trabalho no início, né? Que é opcional também, não precisa ter, mas se quiser, né? Num trabalho de conclusão pode. Temos depois o resumo na língua vernácula, que é a língua da onde a pessoa é, né? A língua do país, língua oficial do país, que é obrigatória, o resumo. Depois temos o resumo em língua estrangeira, que também é obrigatório. Normalmente em inglês, mas em algumas ocasiões pode ser em espanhol também, né? Aqui no Brasil, pelo menos, são as línguas que tem mais influência, né? Assim, né? Depois das línguas oficiais daqui, né? Aí depois vem uma sequência de listas de elementos que aparecem no seu trabalho, como ilustrações, tabelas, abreviaturas de siglas e símbolos, tá? Que no trabalho devem vir numerados e com um título, tá? Por exemplo, figura 1, aí vem o título dela. Figura 2, o título dela. O que está sendo representado naquela figura. E aí nessas listas vem, né, listado o número da figura e o título dela para saber, e indica na página também, né, para saber em qual página que se encontra tal figura, caso alguém tenha interesse de verificar. Ele é opcional porque pode ser que seu trabalho não tenha nada disso, né? Se fosse obrigatório, seu trabalho teria que ter ilustrações, né? Teria que ter tabelas, mas não necessariamente precisa ter. Então, são elementos opcionais. Aí depois vem, por último, o sumário, que é um elemento obrigatório. O sumário é a indicação das páginas, né, de onde se encontra cada título dos capítulos, né, do trabalho, por exemplo, dos capítulos. Títulos e subtítulos, né, indica lá no sumário o, o assunto que vai se tratar, né, que vai ser tratado, e a página onde se encontra aquele assunto no trabalho, né. Em seguida vem os elementos textuais do trabalho, que incluem uma introdução, né, um desenvolvimento e uma conclusão. E por fim temos os elementos pós-textuais, os que vêm após o texto, que são as referências, tá? Que é obrigatório, é onde são indicados de onde foram tiradas as informações do trabalho, né? De livros, de artigos, de sites da internet, tá? Tem que vir referenciado e tem normas também que definem como essas referências devem ser escritas, tá? Depois vem um glossário, que é uma lista de termos técnicos utilizados no trabalho, né? Caso seja necessário, né, colocar o significado de alguma palavra técnica que foi utilizada no trabalho, coloque-se nesse glossário aí, tá? Por exemplo, se for um trabalho na área de informática, algumas palavras não são conhecidas por qualquer pessoa, né? Então, no glossário indica-se, né, o significado dessa determinada palavra ou dessas palavras, né? Geralmente são mais de uma palavra, né? São várias. Depois temos os apêndices, que são outros documentos que foram utilizados durante a realização do trabalho. Só que, tipo assim, é parecido com um anexo, tá? Anexos você já deve saber mais ou menos o que é. Só que entre apêndice e anexo tem uma pequena diferença. O apêndice são documentos feitos pela própria pessoa, pelo autor do trabalho, tá? Então, se você é o autor do trabalho, por exemplo, você aplicou um questionário, tá? Para a realização do trabalho, para coletar dados para o trabalho, você aplicou um questionário. Se você mesmo desenvolveu esse questionário, você coloca ele nos apêndices, tá? Porque é uma produção sua. Agora, caso você tenha pegado esse questionário de algum lugar, tá? Você entrou na internet, procurou, achou um questionário interessante e aplicou. Não foi você que produziu, então ele é um anexo. Então você coloca na parte dos anexos, tá? Mas então são esses outros documentos, como questionários, às vezes
documentos comprobatórios, para comprovar alguma coisa que foi falada no trabalho, você pode utilizar documentos também, e aí você coloca no apêndice ou como anexo. E por final nós temos um índice, que é parecido com o sumário lá do início, né? Mas o índice ele vem em ordem alfabética, tá? Ele vem em ordem alfabética dos títulos do trabalho, tá? Que normalmente são os assuntos tratados no trabalho. Então, diferentemente do sumário, o índice ele vem em ordem alfabética, também com a numeração de onde se encontra cada título dentro do trabalho. Já no sumário ele não é em ordem alfabética, ele é em ordem de páginas, beleza? Então essa é a diferença entre índice e sumário. Dos elementos pós-textuais, apenas as referências são obrigatórias. Essas outras aí vai depender do trabalho, tá? Pode ser que não seja necessário utilizá-los. Bem, a estrutura básica é basicamente esta, tá? Primeiro vem a capa, depois a folha de rosto, aí depois temos a folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, as listas, o sumário e chega nos elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? O desenvolvimento aqui são os capítulos, né, do trabalho. E no final temos os elementos pós-textuais, referências, glossário, apêndices e anexos. Então, se o trabalho for conter todos esses elementos aqui, ele precisa ter pelo menos aí 16 páginas, né? Mas normalmente tem mais, né? Os capítulos ali mesmo incluem bastante páginas, só que muitos trabalhos, né, não vem com tudo isso aí, né? Então também não dá tantas páginas assim porque não se utiliza tudo isso aí de uma vez, né? Se inclui aqui porque é possível que tenha no trabalho, então é preciso normatizar isso, tá? Criar normas para que se padronize, né, a confecção desses trabalhos, tá? Para que não fique uma coisa diferente da outra. Tipo, você pega um trabalho com uma fonte tamanho 10 e você pega outro com a fonte tamanho 12 e outro com tamanho 14, sabe? Fica essa diferença não é muito legal, não é muito interessante para trabalhos acadêmicos, para trabalhos formais, tá? Então é interessante que se padronize. Para isso que existem as normas e quem cria essas normas é a ABNT, tá? Para os trabalhos científicos, no caso, trabalhos acadêmicos. Né? Escolares, né? Incluem aí os trabalhos escolares que vocês podem ter que fazer. Pelo menos parte das normas, principalmente de formatação de texto, vocês podem utilizar nos seus trabalhos escolares. E até é recomendável que vocês utilizem, beleza? Bem, quais são essas normas então, tá? Segundo a ABNT, né, na NBR 14724, seção 5, que é um documento, como eu disse, né, essas NBR são os documentos que indicam as normas, né, indicam os padrões. A formatação básica de um trabalho acadêmico é essa seguinte aqui, ó, essa que está sendo mostrada na tela. O tamanho da folha tem que ser A4, tá? Aquelas folhas sulfite comum, de 21 cm por 29,7 cm. Esse trabalho tem que ter margens esquerda inferior de 3 cm e direita de superior de 2 cm. Nós falamos 3, 3, 2, 2 as margens, tá? Num documento seguindo as normas da ABNT, num trabalho seguindo as normas da ABNT. Na hora de colocar no Word lá, é fácil colocar quando você lembra 3322. Eu vou mostrar isso lá no Word para vocês daqui a pouco. A fonte tem que ser Times New Roman ou Arial, tá? Isso aí é sem discussão. Uma fonte ou outra não tem outro tipo de fonte diferente aí, basicamente. A cor é preto, tá? A cor comum é preto, exceto para ilustrações. Se você quer ilustrar alguma coisa com que utilize textos, tá? Aí pode vir nas ilustrações uma cor diferente. Mas a cor das letras no trabalho, ela é preta, tá? No geral. O tamanho da fonte, no geral, no trabalho todo, basicamente é tamanho 12. Apenas em alguns casos específicos é tamanho 10, como por exemplo nas notas de rodapé e citações diretas, que eu vou falar mais para frente, né? Durante a explicação no Word eu vou explicar o que são isso e daí mostrar que a fonte nesses casos são tamanho 10, beleza? O espaçamento entre linhas no texto em geral é 1,5. Agora, nos casos específicos, normalmente onde a fonte é 10, o espaçamento é de 1 ponto, é espaçamento simples, tá?
Aí tem alguns exemplos aí no rodapé e nas citações diretas com mais de 3 linhas, beleza? Então a formatação básica é essa aí. Nós vamos ver como fazer essas formatações em um trabalho utilizando o Word, tá? Na aula de hoje mesmo. Aqui temos algumas referências sobre onde consultar essas normas na internet, tá? Online. Se vocês tiverem interesse depois podem acessar esses sites. Eu vou deixar esses links lá no Ava também, junto com alguns arquivos onde também são indicadas essas normas, beleza? Então é isso. Vamos agora para o Word e mostrar para vocês como que se utiliza essas normas em um trabalho, tá bom? Então vamos lá. Para a explicação de como realizar as formatações conforme a BNT de um trabalho, tá? No Word, eu já trouxe aqui um trabalho modelo aqui que eu peguei na internet, tá? Só fiz algumas modificações aqui nele, com os elementos que a gente vai aprender a formatar aqui, tudo bem? Então é um trabalhinho aqui de 8 páginas, não é tanta coisa, e contém aqui nele capa. Aí depois temos a folha de rosto e um sumário como elementos pré-textuais. Aí temos o texto aqui em si nos elementos textuais, tá? Uma introdução, e depois temos alguns outros títulos aqui que fazem parte do desenvolvimento. No final aqui temos uma conclusão e depois temos como elementos pós-textuais apenas as referências aqui, tá? Vou explicar como que se faz a formatação desses elementos, tá? Conforme a ABNT. O que compõe também cada um desses elementos, tá bom? Na capa, pela ABNT o que vem é a instituição, tá? De onde o autor né? De onde o autor do trabalho como no nosso caso aqui, o Instituto Federal, tá? O IFRA. Aí depois vem o nome do curso, tá? O nome do autor, abaixo aqui do nome do curso, algumas linhas abaixo, aqui não pode ser no caso 3 linhas ou 2 linhas, tá? A BNT não especifica a quantidade de linhas aqui, tá? Isso aqui também é um modelo de capa. Existem alguns outros modelos com um pouquinho diferentes, tá? Aí depois do nome do autor vem o nome do trabalho, o título do trabalho, né? Se tiver subtítulo também vem aqui, 2 pontos, subtítulo na frente. E no final vem a cidade e o ano que esse trabalho foi feito, tá bom? Caso nessa ordem, sendo o nome da instituição na primeira linha, tá? Mais em cima, e o ano e a cidade um acima do outro aqui, né? Uma linha e outro na outra linha logo abaixo, também fazendo parte da última linha aqui da folha, tá? Da folha da capa. O restante aqui tem que ser distribuído, tá? No meio aqui, sendo que o título normalmente é indicado que se fique no centro da folha, tá? Aí depois temos a folha de rosto aqui, onde vem algumas informações que já estavam ali na capa, mas além delas vem essa informação aqui, né? Esse pequeno textinho aqui, que são as informações do trabalho em si, tá? Ele diz aqui, por exemplo, trabalho apresentado na disciplina de informática na agroecologia ou agropecuária do curso técnico, tá? Integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rondônia, Campus Sacol, ministrado pelo professor Edmar Castelo da Silva. Também alguma informação desse tipo aqui. Se o seu trabalho tiver orientador, pode ser que venha aqui embaixo ainda orientador, tá? E o nome do orientador aqui, tá? Nome do orientador, tá? Ele vem logo abaixo desse texto aqui, tá? Eles também são distribuídos aqui na folha de rosto e tem uma formatação específica, tá? Para esses elementos aqui, tá? Eu vou falar dela depois. Primeiro eu vou mostrar o que vem em cada parte aqui do trabalho, tá? Depois vem o sumário. Poderia vir um resumo antes, um abstract, um resumo em inglês, mas nesse caso aqui eu não vou trabalhar com resumo. Vamos trabalhar só com a capa, folha de rosto e sumário, tá? Porque o principal aqui também, gente, é mostrar como realizar essas formatações utilizando o Word, tá? Vocês vão ter outra disciplina, se eu não me engano, o OP3, onde vocês vão aprender quais são essas normas, tá? Especificamente, cada uma dessas normas. Pode ser que o professor revise como aplicá-las no documento, mas eu já vou explicar
como utilizar as ferramentas do Word para aplicar essas normas, tá? Mas se o professor falar que alguma norma é diferente, alguma coisa assim, vocês sigam o que o outro professor disser, o professor da disciplina de trabalho científico, lá, se não me engano é a disciplina de OP3, algo assim. Então temos aqui o sumário. O Word ele trabalha com sumário automático, que em referências tem sumário, e a gente consegue inserir um sumário automático aqui, utilizando as formatações de título aqui, desses estilos para título aqui, aplicando esses estilos nos títulos do trabalho. Então, por isso que não tem nada aqui. A gente vai inserir esse sumário aqui depois, quando tiver com os títulos aqui já configurados, tá bom? Então, mas aqui vem o sumário, então. Aí depois temos o texto, tá? O texto em si é provavelmente igual aos trabalhos que vocês já fizeram. Vem com um título, um texto, outro título, outra parte do texto, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí depois da conclusão, chega-se ao final aqui, onde vem as referências então, tá? Aí as referências vêm com um título aqui, referência, que também tem uma formatação especial, tá? Assim como os demais títulos. E aí vem as referências aqui escritas conforme a ABNT também define, tá? Por exemplo, isso aqui é a referência de um livro, o livro Gestão do Agronegócio, com o subtítulo Textos Selecionados. E desses textos aqui que faz parte do livro, foi utilizado esse texto aqui, Tecnologia de Gestão em Agricultura Familiar, tá? Então é um livro que tem que junta artigos, que junta outros textos dentro desse livro. Então tem uma forma correta para se referenciar essa forma de trabalho, de documento assim no seu trabalho. Aí, por exemplo, tem um site da internet, deixa eu ver, tem um site da internet aqui, ó, né? www.mda.gov, tá? Tem uma forma correta de referenciar também site da internet, referenciar livros, referenciar artigos, por exemplo, esse aqui é um artigo, o conceito da informação, tá? Então, tem uma forma certa para referenciar cada um desses tipos de trabalho aqui, tá? Eu não vou conseguir me aprofundar muito em cada uma dessas referências aqui, em como fazê-las, tá? Mas eu vou deixar um documento lá um arquivo lá no Ava, para que vocês possam consultar caso vocês tenham dúvidas, tá? É difícil alguém decorar essas normas aqui. Eu mesmo, quando eu preciso, eu pesquiso na internet, uso algum material de apoio para eu saber como que eu faço a referência, tá? De um artigo, de um livro, de um site da internet. A gente dá uma pesquisada, porque ficar lembrando isso aqui é complicado mesmo. Mas eu vou dar uma explicada na hora que eu for falar das referências aqui, mas não vou me aprofundar muito, tá? Vocês vão ter uma disciplina, como eu já disse, né? Que daí é onde vai ser mais aprofundado essa questão da formatação aqui das referências, tá? E da escrita, na verdade, né? De como elas devem ser escritas aqui, tá bom? Mas então são esses elementos que tem nesse trabalho aqui. Na aula de hoje eu vou explicar a formatação para capa e para folha de rosto, tá? Aí o restante a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Para não se estender demais aqui a aula de hoje. Opa, deu um zoom aqui sem querer. Vou colocar 100% aqui. Opa, 100% já tá. Bem, então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a formatação para o trabalho todo, tá? Porque o trabalho todo tem uma formatação específica, tá? Depois a gente formata a capa e a folha de rosto separadamente. Eu vou puxar isso para cá porque eu tenho um outro documento qual é essa formatação para o trabalho todo aqui, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é formatar as margens do trabalho, que como eu falei, é superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm. Então nós selecionamos o texto todo, nós podemos vir aqui em editando, selecionar e aí selecionar tudo, ou então podemos apertar Ctrl T no teclado para selecionar tudo também. Segura a tecla Ctrl, aperta T, vai selecionar aqui todo o texto do trabalho, tá? Na verdade, para as margens nem precisa disso, mas para as outras coisas aqui vai precisar depois. Mas vamos então formatar as margens. As margens eu já expliquei em aulas passadas do Word, né? A gente vem aqui em Layout e aqui temos margens, tá? Aí, aqui tem algumas opções de margens, mas a gente não vai... não é nenhuma dessas que a gente precisa, é superior e
superior e esquerda tem que ser 3, ó. Não tem nenhum aqui que é 3 e 3 aqui. Então a gente vem em margens personalizadas. Aí aqui em margens personalizadas, a gente tem a opção de configurar aqui, né, manualmente qual é o valor das margens, superior esquerda, inferior e direita. E aí é 3 para superior e 3 para esquerda, e 2 para inferior, 2 para direita, tá? Então é esse valor, 3, 3, 2, 2, tá? O papel aqui tem que ser retrato, mas pode ser que em alguns trabalhos precise utilizar papel paisagem, então é possível fazer essa mudança aqui. O restante é isso aqui mesmo. O papel, né, tem que ser A4 com esses valores aqui, está correto também. Então é só dar OK aqui e ele vai configurar as margens. 3 aqui a margem superior e 3 a margem esquerda. 2 a inferior aqui embaixo e 2 à direita, tá? 3, 3, 2, 2. Aí depois, deixa eu puxar para cá de novo, nós temos a fonte do trabalho, tá? Tem que ser fonte Arial, tamanho 12, cor preta, com espaçamento entre linhas de 1,5 e sem espaço após o parágrafo. Então tem que remover também o espaço após o parágrafo. Aqui tem uma observação aqui, que em citações com mais de 3 linhas e paginação, tá? Número de página, deve ser em tamanho 10 com espaçamento simples entre as linhas, tá? Eu não falei da numeração de páginas, mas as páginas devem ser numeradas e tem uma forma correta de numerá-las também. Eu vou falar delas mais para frente. Mas vamos começar por aqui. Texto em Arial. Então vemos aqui na página inicial. Aqui temos a fonte, né? Nós mudamos para Arial. O tamanho do texto no geral é tamanho 12. Tá? Alguns lugares é tamanho 10, mas a gente muda separadamente depois desses lugares onde é tamanho 10. Então colocamos tamanho 12 aqui primeiro. A cor é preta, né? Então viemos aqui, marcamos a cor preta automática. Ela já está, mas podemos marcar aqui, tá bom? O espaçamento entre linhas de 1,5. Então a gente vem aqui no espaçamento entre linhas, colocamos 1,5 e é sem espaço após o parágrafo. Isso também é marcado aqui, ó. O Word por padrão já vem com o espaço após o parágrafo aqui. Depois tem um espaço maior aqui depois de cada parágrafo, aqui, depois de cada linha. Então a gente tem que remover esse espaço depois do parágrafo, tá? Sempre com o texto todo selecionado, tá? O texto aqui continuou todo selecionado aqui, beleza? Então tá, para o trabalho todo é basicamente isso. Agora, vamos fazer a formatação para capa e folha de rosto, tá? Essas observações aqui, quando chegar nelas eu vou falar delas, tá bom? Mas aqui, eu vou deixar por último também. Mas vamos ver agora para capa e folha de rosto. Aqui na capa e na folha de rosto o texto tem que vir centralizado, todo em letra maiúscula, ele já está em letras maiúsculas aqui, exceto as informações do trabalho aqui na folha de rosto. Ó. Essas informações aqui, elas devem estar com alinhamento justificado, tá? Enquanto o restante é centralizado, essas informações têm que estar justificado apenas com a primeira letra em maiúsculo. Então, só essa letra aqui e onde mais precisar, né? Mas não se utiliza todas as letras em maiúsculo aqui para dizer isso. Com um espaçamento simples entre as linhas, então aqui o espaçamento não é de 1,5, vai ser de 1, tá? Nessa parte aqui. E com recuo de 8 centímetros em relação à margem esquerda. Então, todo esse parágrafo aqui tem que estar começando a partir daqui, do número 8. Daqui para cá, 8 centímetros a partir da margem esquerda, que é essa margem aqui, né? Lado esquerdo. Aí o que mais temos aqui? Na capa e na folha de osso, os elementos: nome da instituição, nome do autor, título, subtítulo, informações, trabalho, cidade e ano. Né? Os elementos que compõem aqui devem estar bem distribuídos na página e na ordem correta, com o título em negrito. Tá? Então, a ordem correta ele já está, tá? A ordem que eu deixei aqui no trabalho é a ordem certa para esses elementos estar aparecendo. E o título do trabalho tem que estar em negrito. Tá? Tendo visto aqui, vamos fazer essa formatação. Primeiro a gente tem que selecionar apenas o que interessa para a gente aqui, que é a capa e a folha de rosto, né? Estava com todo o texto selecionado, então agora nós selecionamos apenas a capa e a folha de rosto, até aqui no 2020, tá bom? O restante do texto aqui não ficou selecionado. Aí a gente faz o que? A gente centraliza o trabalho, então vemos aqui no botão centralizar, tá? Isso aqui a gente vai mudar depois aqui, tá? Mas no geral o restante é tudo centralizado. Letras maiúsculas já tá, só essa parte aqui não precisa ser em maiúsculo. Com letras maiúsculas, exceto informação de trabalho. Vamos formatar essa parte aqui, tá falando dela ali já logo, né?
Selecionamos então essas informações do trabalho, que devem estar com o alinhamento justificado. Então colocamos justificado só nessas informações. Apenas a primeira letra maiúscula já está, mas se precisasse mudar, a gente poderia vir aqui, ó, tá? Primeira letra da frase em maiúscula. Poderíamos escolher essa opção aqui, mas ela já está correta aqui. Com espaçamento simples entre as linhas. Então, vimos aqui no espaçamento entre linhas, colocamos o espaçamento simples, que é esse de 1,0. Com um recuo de 8 centímetros em relação à margem esquerda. Esse recuo de 8 centímetros a gente pode fazer manualmente, tá? Vindo por aqui, puxando aqui 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, parando aqui com esse recuo de 8 centímetros. Ou a gente pode vir aqui no parágrafo e nas configurações de parágrafo e mudar também, tá? Eu vou desfazer aqui para vocês verem. Desfazendo, nós podemos vir aqui em parágrafo e aí tem aqui recuo, né? Puxar para cá. Recuo esquerdo, do lado esquerdo, né? Quantos centímetros? 8. Então a gente marca 8 aqui. Se a gente clicar aqui nesse outro, ele já vai mostrar como é que vai ficar, ó. Clicando aqui no de baixo. E é só esse esquerdo que a gente precisa mesmo. Então a gente dá OK. E vai fazer um recuo de 8 centímetros aqui, tá bom? Aí depois temos que distribuir os elementos, tá? Todos os elementos aqui do trabalho devem estar bem distribuídos na página na ordem correta e com título em negrito. Vamos colocar o título em negrito. Esse, Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à agropecuária. Selecionamos aqui, colocamos em negrito, tá? Se viesse o subtítulo, tá? Se viesse aqui um subtítulo, vou até escrever aqui, subtítulo, opa, título. Esse subtítulo aqui não viria em negrito, tá? Ele não vem em negrito, apenas o título vem em negrito, beleza? Vou deixar ele aqui. Tá, vou colocar aqui também. Subtítulo. Título. Pronto. Então, apenas o título aqui é em negrito. Tá? O subtítulo ele não vem em negrito nos trabalhos. Da mesma forma que o restante aqui também não vem. Algumas vezes esse subtítulo pode vir aqui na parte de baixo, tá? do título. Tá? Também pode ser que venha. Vai depender do que o seu professor pedir na hora do trabalho. Tá? Se o seu professor pedir dentro das normas, muitas vezes ele oferece um modelo, tá? Já pronto assim, te fala para você seguir aquele modelo. Então, você segue o que vier no modelo. Tá? Mas pela BNT pode ser usado dessa forma aqui, a formatação. Agora, a distribuição dos elementos na página, que é o que falta aqui, tá? Vou deixar aqui tela grande. Essa distribuição tem que ser feita de forma que as coisas fiquem harmonizadas na página, tá? Que os elementos aqui fiquem harmonizados na página. E uma coisa interessante para se fazer aqui é a gente colocar uma quebra de página ou uma quebra de seção aqui no final da capa e da folha de rosto. Ó. Eu já coloquei, clicando aqui em mostrar tudo, a gente vê que tem uma quebra de página aqui. Para que isso? Para que quando eu for distribuir os elementos, como é que a gente faz isso? A gente faz essa distribuição apertando o Enter no teclado, tá? É uma das formas, existe outra forma que eu vou explicar também, mas normalmente a gente faz apertando o Enter e aí vai distribuindo os elementos aqui, ó, tá? Opa, o subtítulo fica junto, né? Esse cacoal aqui tem que ir lá para baixo. Esse cacoal tem que ficar aqui na última linha, tá? Então, e o título normalmente fica centralizado. Então a gente tenta colocar esse título no centro, tá? Mais ou menos no centro. E aí, leva esse cidade ano lá para baixo. Se você apertou o Enter e ele foi para outra folha, você apaga uma linha e daí ele volta, tá? Então, ó, tá mais ou menos bem distribuído. Acho que dá para descer mais esse título aqui. Vamos apertar mais um Enter aqui, apagar uma linha aqui embaixo. E pronto, tá bem distribuído já, tá? Então, como eu estava falando, a quebra de página aqui, ela impede que esse texto aqui fique descendo quando eu ficar apertando o Enter aqui. Que o texto da folha de rosto, que é o próximo aqui, que ele fique descendo aqui sozinho, conforme eu for apertando o Enter aqui. Não é muito legal que isso aconteça, né? Porque depois você tem que apagar um monte de linha aqui. Então, é interessante colocar a quebra de página no final da capa, também no final da folha de rosto, para que o sumário aqui não fique descendo, tá? Aqui para baixo, descendo linhas aqui, conforme a gente vai inserindo linhas aqui também, ok? Dá para fazer a mesma coisa aqui na capa, na folha de rosto, mas vou mostrar para vocês uma outra forma de se fazer essa distribuição dos elementos, tá? Vou mostrar aqui só vou mostrar nos dois aqui, na capa e na folha de rosto. Primeiro eu vou apagar essas linhas aqui, tá? Que eu inseri.
e para eu poder mostrar como é que faz essa separação. Antes de tudo, é preciso que a gente deixe junto as coisas que vão permanecer juntos. Por exemplo, como assim, né? O título e o subtítulo tem que ficar um abaixo do outro, né? Um colado no outro aqui. Para que a gente consiga fazer isso, a gente faz o seguinte. A gente coloca esse título aqui e subtítulo aqui na frente do título, tá? A gente pode apagar aqui para que ele vá para lá. E em vez de apertar Enter para que esse título desça para de baixo, a gente segura a tecla Shift e aperta Enter. Que daí, em vez de ficar esse Pzinho ao contrário aqui, que é uma marca de parágrafo, vai ficar essa setinha, né? Descendo e apontando para a esquerda aqui. Essa setinha, ela indica meio que uma continuidade da linha. Quer dizer que essa linha do título aqui vai ser continuada por essa linha do subtítulo, tá? E aí, quando eu apertar Enter e apertando Enter, então inicia-se um novo parágrafo aqui com esse P aqui. Quer dizer o quê? Que aqui não foi iniciado, ó, entre o título e o subtítulo, não foi iniciado um novo parágrafo, tá? Eles estão no mesmo parágrafo, só que como se fosse no mesmo parágrafo, só que na linha de baixo. Entenderam? Então, tem uma diferença. Depois eu vou mostrar para vocês o que acontece se não fizer isso aqui na folha de rosto, tá? Mas eu vou mostrar agora como é que faz essa distribuição sem precisar ficar apertando o Enter aqui, tá? Como é que faz a distribuição dos elementos aqui da capa e da folha de rosto. Para isso, a gente vem aqui em inserir, não, layout, aqui em layout, aí em configurar página, a gente vem aqui nesse botãozinho aqui, ó, aqui essa opçãozinha aqui. Daí a gente vem aqui em layout, tá? Vai ter três abas aqui, margem, papel e layout. A gente vem aqui em layout e a gente tem um alinhamento vertical aqui, tá? Normalmente a gente tem um alinhamento horizontal, né? Que é esse alinhamento aqui, né? Alinhado à esquerda, alinhado a centralizado, né? Alinhado à direita e justificado. São os alinhamentos horizontais aqui. E aqui em layout a gente tem o alinhamento vertical, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir os elementos na vertical, né? De cima para baixo. Então, aqui está um elemento superior, quer dizer que o título vai ficar alinhado na parte superior da folha, né? Colado na parte de cima. Clicando aqui nessa caixinha, a gente tem outras opções, ó, centralizado, justificado ou inferior. Se a gente quer distribuir os elementos de cima a baixo, a gente seleciona essa opção justificado. Quando a gente dá OK, o que acontece? Ó? Dei OK e os elementos foram distribuídos automaticamente aqui na capa, né? Você vir aqui para colocar para não mostrar tudo aqui, ó. Vocês podem perceber que eles foram distribuídos certinho aqui na capa, beleza? Então é uma forma interessante e fácil de se distribuir esses elementos sem precisar ficar apertando o Enter um monte de vezes aqui para incluir linhas aqui entre esses elementos. Sobre o que eu falei aqui de apertar Shift e Enter aqui em vez de Enter, é por causa disso, ó. Se eu estou aqui nessa linha de cima e aperto Enter, o que acontece? Se separa, o título vai ficar separado do subtítulo aqui, porque iniciou-se um novo parágrafo aqui. Ó. Esse pezinho aqui indica que iniciou-se um novo parágrafo. Então, não é isso que a gente quer. Esse subtítulo tem que ficar colado no título. Então, a gente segura Shift e aperta Enter, que o subtítulo vai ficar colado aqui no título. Aqui na folha de rosto aconteceu a mesma coisa. Ó. O nome do orientador tem que ficar colado aqui nas informações do trabalho. Só que foi apertado Enter aqui, né? Foi iniciado um novo parágrafo, então ele se separou aqui. Então a gente tem que colocar o nome do orientador ali em cima, tá? Aqui. E em vez de apertar Enter, a gente aperta Shift, Enter, tá? Daí ele vai pular uma linha aqui, mas essa parte aqui, com o nome do orientador que a gente queria que ficasse junto com as informações, ficou junto aqui com as informações mesmo, da forma que a gente queria. Mesma coisa com o subtítulo aqui também, deixa eu apagar aqui, Shift, Enter e pronto. Nome do autor na primeira linha aqui, o título do trabalho, subtítulo, as informações e aqui a cidade e o ano, beleza? Então, basicamente essa a formatação para a capa e a folha de rosto, tá? Vou tirar aqui a marcação de parágrafo, deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho, opa, sim. Temos então a capa aqui toda formatada, folha de rosto, tá? O nome do autor aqui é o seu nome, tá? Se é você que está fazendo um trabalho, se é um trabalho que você fez, uma pesquisa, algo assim, ou o seu trabalho de conclusão de curso, você vai pôr o seu nome aqui também, todo em letra maiúscula, tá? Vou colocar o meu aqui só para vocês verem como é que é, tá?
E essa distância aqui, eu pulei 3 linhas, mas pode ser até menos, tá? Vai depender do modelo que foi passado para você, do que seu professor indicou, tá? Se você for fazer um trabalho que precisa de capa, normalmente você tem um orientador, um professor que vai te dizer como fazer algumas coisas. E aí você pode perguntar para ele, ou ele mesmo já vai te dizer como é que faz essa capa, como é que ele vai querer essa formatação, tá? O principal aqui é que tem que vir as letras em maiúsculo, tá? Tem que estar tudo bem distribuído, tá? De cima a baixo. E tem que ter esses elementos aqui, ó. Pelo menos a cidade, o ano, o título, o nome do autor. Aqui em cima, às vezes não vem alguma dessas coisas aqui, tá? Pode ser que não venha o nome do curso, tá? Mas o nome da instituição geralmente vem, tá? Pode às vezes vir também um logotipo da instituição aqui, né? Aquele IF verdinho que a gente tem, né? Pode ser que venha também. Vai depender do que disser o seu professor para o trabalho, beleza? Gente, então, basicamente é isso para a aula de hoje, tá? Expliquei sobre as normas da ABNT, expliquei sobre o que vem aqui na capa, na folha de rosto e a formatação para elas, tá? Na próxima aula a gente vai ver o restante aqui, que é basicamente a formatação para o corpo do trabalho e o sumário ali, tá? Que é o que vai faltar. Além das referências aqui que também faz parte basicamente, não faz parte do corpo de trabalho, né? São elementos pós-textuais, mas eu também vou explicar as formatações para as referências. Mas para a aula de hoje é basicamente isso. Muito obrigado por terem assistido a aula, participado. E até a nossa próxima aula, então. Uma coisa importante é que eu vou deixar como atividade já esse trabalho aqui para vocês formatarem, tá? E aí vocês formatem conforme eu expliquei aqui, tá? Eu vou deixar também um outro videozinho mostrando como realizar essa formatação, tá? De uma forma mais simples de se meio que entender, assim, meio que passo a passo, assim, como fazer essa formatação da capa e da folha de rosto. O restante depois eu também vou disponibilizar, mas por enquanto é isso, ok? Lembrando que essas formatações que eu mostrei na aula de hoje, para a capa e para a folha de rosto, também são possíveis fazer utilizando o celular. Porém, nem tudo que é possível fazer aqui no Word para o restante do trabalho, no computador vai ser possível fazer no celular, ok? Por exemplo, o sumário aqui, né? A gente insere utilizando o sumário automático. No computador tem como, mas no celular não tem como fazer isso, tá? Então, eu vou mostrar como fazer o sumário no computador, mas para o trabalho eu não vou cobrar a inserção dele e também não vou cobrar no celular, né? Porque não tem como fazer. Então, eu vou mostrar como que faz, mas para esse trabalho aqui vai ser um trabalho avaliativo, tá? Eu vou contar a última nota de vocês do segundo bimestre, mas eu não vou cobrar o sumário e outras coisas que não derem para fazer no celular, tá? E também vou mostrar como é que faz cada uma dessas coisas no celular também, beleza? Da mesma forma que eu mostrei no computador aqui.